E o Corinthians foi atropelado, amassado, humilhado pelo Barcelona. Aí você me pergunta, qual Barcelona? O gigante europeu? Não, o Barcelona de Guayaquil na terceira fase preliminar da Libertadores da América, que dá vaga para a fase de grupos. Simplesmente mais uma das grandes humilhações que a gente é obrigado a passar, e por culpa de quem? E é isso que eu fiquei me perguntando antes de começar a gravar aqui. Quem é o grande culpado? Será que é a comissão técnica? Será que são esses jogadores? Será que é uma parte da torcida? Será que é uma parte da imprensa? Será que são os conselheiros? Será que são os diretores? Será que é o nosso executivo de futebol, que junto com esse presidente pau no cu que a gente tem aí montou esse elenco? E aí, quem será que é o grande culpado? E a resposta é muito simples: todo mundo tem culpa e a gente precisa falar sobre eles. Então provavelmente esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais longo do que o normal. Provavelmente também esse momento nessa temporada deve ficar marcado aí como um divisor de águas, né? Esse momento na temporada deve ficar marcado como o momento que muitas máscaras vão acabar caindo por aí, ou é claro que a hipocrisia pode reinar acima das máscaras e vão tentar alimentar o maravilhoso mundo de Alice para um bando de otário que gosta de comprar esse tipo de discurso, tá bom? Bom, preciso que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, né? É isso aí que faz a gente continuar existindo, tendo voz independente aqui, realmente não tendo rabo preso com torcedor, com torcida organizada, com diretor, com nada disso, né? Então é importante que a gente ainda tenha a voz, e você deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí pra gente continuar existindo. Se você tiver condição de fortalecer financeiramente, que é o que faz também a gente tá aqui, tem a opção da nossa chave Pix aí na descrição e a opção de mandar o valeu aí se você tiver condições. Se não tiver também tá tudo em paz. Eu vou tentar começar por algo mais recente e que vai dar uma linha de raciocínio, eu acho, aqui no meu pensamento, né? Ramon Dias, a nossa comissão técnica. O Ramon Dias não é nem de longe o treinador que eu traria pro Corinthians, e eu peço pra que a galera mais das antigas aqui do canal, por favor, me defenda aqui nos comentários, tá? Porque vai aparecer gente falando que eu estou sendo oportunista e que eu não falo isso diariamente há quase 8 meses aqui no canal, tá bom? Então, vocês que acompanham todo dia aqui sabem o meu posicionamento, sabem a maneira como eu me porto aqui trocando ideia com vocês, e aí eu preciso de vocês nesse momento, tá? Então eu vou falar o que eu sempre falo aqui pra quem é mais novo. O Ramon Dias não é nem de longe o cara que eu traria pra poder resolver os problemas do Corinthians. Só que pra quem tem memória curta, amnésia, ou é um idiota completo, não lembra que o Corinthians estava numa fase terrível no ano passado, um cenário de caos absoluto, que nenhum treinador decente de primeira prateleira assumiria. E tanto que as nossas grandes dúvidas era o poderosíssimo Carille ou o Ramon Dias. E aí nessa situação eu falava, ó, pelo menos entre Carille e Ramon Dias, o Ramon Dias é o que faz mais sentido aí, que toparia pegar o Corinthians naquele momento, né? E aí o Ramon Dias assume, consegue fazer ali com que um time que estava com nota negativa, um time que não conseguia render nada, parecia que tomava pau de qualquer time de várzea, de uma vitória em 17 jogos do Campeonato Brasileiro, caminhando a passos largos, correndo uma maratona rumo à Série B, ele consegue ali ajustar minimamente o time e consegue nos livrar dentro de um milagre, porque o que aconteceu no final de 2024 foi um verdadeiro milagre, que tentaram vender pra vocês e conseguiram, na verdade, como algo, né, olha que corintianismo, olha só, somos muito mais corintianos que Vamoré, mas é algo improvável de acontecer e que acabou acontecendo naquela reta final. Mas não muda o fato do Ramon Dias ter sérias limitações e ter um pensamento já retrógrado, atrasado e tal, né? E claro que quando a gente vai dando sopa pro azar, né, ou sorte pro azar, não sei como que é o ditado certo aí, quando a gente vai facilitando, uma hora as coisas param de acontecer. E aí, é claro que contra o Mirassol, se você for voltar aqui no canal, vou até deixar disponível aqui na descrição pra você o vídeo do pós-jogo contra o Mirassol, na capa eu coloquei, o velho tá querendo matar nós, porque ele apareceu com uma escalação que não tinha absolutamente nenhum sentido, com um zagueiro que não tinha jogado ainda em 2025, e todo aquele papo de poupar o elenco pra dar ritmo de jogo, pra dar minutagem, pros caras chegarem prontos na reta final do Campeonato Paulista, da Libertadores, e quando realmente a temporada começa, cai por terra. Já tinha caído quando a gente tá poupando o time e de repente coloca o time titular contra o São Paulo, joga nada, toma um pipoco dos caras, e aí tá poupando o time, de repente time titular contra o Palmeiras também, né? E aí, mais uma vez aconteceu, só que dessa vez a sorte não ajudou. Ele aparece mais uma vez aí com um time jogando num 5-3-1, sem ter nenhum
elo que faça com que os quadradinhos ali no meio do campo consigam ter conexão. O Corinthians joga como um time patético de várzea, um time que é extremamente limitado, um time que é extremamente medíocre, e eu sempre repeti isso. O nosso fitzinho com o MC Ariel não consegue jogar nada, o nosso sorrisinho da Capricho não consegue jogar nada, Garro nem andou em campo, Mateuzinho, que eu repeti 1 milhão de vezes aqui pra vocês. Vocês imaginavam o Mateuzinho e uma parcela gigantesca da torcida que terminou a temporada passada achando que ele era o Cafu, que ele era o Carlos Alberto Torres, e que ia jogar uma Libertadores da América e ele ia corresponder alguma coisa na lateral direita? Mateuzinho era o terceiro reserva do Flamengo, sucateado, e o Flamengo passou o sebo de porco no nosso cu pra vender esse cara pra nós, beleza? Então o elenco, a escalação do Ramon Dias pra esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que nem dá pra comparar com aquele time semi-amador, pra não falar amador direto do time da Venezuela lá que a gente enfrentou na primeira fase, que é bem melhor, bem mais estruturado, mas mesmo assim não deveria bater de frente com o Corinthians ali. A gente já sofreu muito com o time da Venezuela. Contra esse time ele resolve entrar com uma escalação surpresa, porque aparentemente a Libertadores não vale muita coisa. O importante é ganhar do Água Santa, o importante é ganhar do Noroeste de Bauru, o importante é ganhar do Velo Clube de Rio Claro. Aí o elenco deita, aí faz poropopó com a torcida, uma torcida que alimentou isso aí também, né? E aí o Ramon entra com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Hugo do Duílio na esquerda. O Hugo do Duílio, que não era pra fazer parte de um elenco de Série D, ele tá ali no Corinthians não conseguindo oferecer nada, faz uma linha com 5 como se a gente estivesse jogando realmente com o Barcelona da Espanha e não o Barcelona do Equador. Coloca Gustavo Henrique, que tem o segundo jogo na temporada agora, o João Pedro Choca, que todo mundo já considerou como se fosse um grande jogador potencial nível Europa, Série A, e tinha que ser titular absoluto, e o Félix Torres, certo? Félix Torres, que entrou pra tentar realmente classificar o time dele, não o Corinthians, né? O Barcelona de Guayaquil, fazendo falta toda hora, né? Pedindo, implorando pra tomar cartão amarelo. Do nada aparece um Alex Santana. Alex Santana também, rapaziada, mas das antigas, não me deixem mentir aqui. Quando o Alex Santana veio, eu cansei de tentar enfiar na cabeça de um bando de imbecil que o Alex Santana não fazia sentido vestir a camisa do Corinthians. O Alex Santana teria que ser o nome só em relação ao histórico de lesão. Quando surgisse o nome do Alex Santana pra você pensar em contratá-lo, um time com o Corinthians, alguém lá na sala tinha que falar: não, olha aqui, o cara tem 525 lesões, o cara fisicamente não consegue corresponder no Atlético Paranaense. A gente vai trazer pra solucionar problema nosso? Beleza? E é em cima desses caras que fizeram essas contratações que tem gente, um monte de gente pagando pau aí, né? O Fabinho Soldado e o Augusto Melo. Alex Santana como primeiro volante, o Rodrigo Garro, que não conseguiu encostar o pé na bola na partida de hoje, Breno Bidon também, que parece que tá na seleção brasileira sub-20 ainda, e na frente Yuri Alberto e o Memphis Depay. E é claro, né? O Memphis Depay deu um showzinho, aí foi na quadra dos Gaviões, aí foi dar entrevistas, aí podcasts, aí feat, veio aqui, andou nas quebradas e tal, e aí, beleza, um contrato completamente bizarro, 120 milhões pode custar, o cara não vai custar porque o Corinthians não vai ter capacidade de cumprir as metas com o Memphis Depay ali, mas um contrato extremamente caro, onde ele pode pegar e cagar na cabeça da torcida e ir embora a hora que quiser, e todo mundo batendo palma, por quê? Porque é um bando de otário. E o Yuri Alberto, né, que quer jogar na Europa, quer jogar na Premier League, mas não consegue andar contra o Barcelona de Guayaquil. Foi esse o time que o Ramon Dias resolveu entrar pra partida de hoje, né? E aí a gente fica pensando assim, fala, caramba, isso é o melhor que a gente pode ter mesmo? Não dá pra render um pouco mais? A gente foi ter a nossa primeira finalização com 20 minutos do segundo tempo. Com 20 minutos do segundo tempo. Eu cheguei a comentar isso numa das redes sociais aí do Papo Fiel, postei e apareceu um bando de imbecil, porque não tem outro nome pra esse tipo de torcedor. Um bando de otário, imbecil, que fica vomitando frase, fiel papagaio, de uma fiel, sabe, que só sabe repetir as coisas como um bando de gado. Veio e falou, não, mas como assim o Corinthians foi amassado, tá sendo amassado? O Corinthians ali, qual a grande defesa que o Hugo Souza fez? É claro que ele não fez nenhuma defesa. Os caras estavam finalizando, a bola tava passando perto, debaixo da trave, teve o pênalti que ele não defendeu também. Você queria o quê? Que ele fizesse o quê? Ele ia lá na bandeirinha de escanteio defender? Os caras tiveram 9, 10 escanteios quando a gente tinha chegado. A primeira finalização foi uma bola mascada que o Memphis Depay aos 20 minutos do segundo tempo teve. O Corinthians não conseguiu ver a cor da bola. Se perguntar pra eles assim, qual que era a cor do uniforme dos caras do Barcelona, eles não vão saber, vão ter que buscar no Google, porque eles não enxergaram os caras dentro de campo.
E aí o nível de rendimento do Corinthians foi patético, tanto que hoje eu não vou dedicar um tempo aqui pra dar nota pra jogador, a gente vai avaliar contratação por contratação desta porcaria de Fabinho Soldado que a gente tem aí como executivo de futebol, que é mais uma das cagadas do Augusto Melo, porque ele nunca foi executivo de futebol no Flamengo, era gerente de scout, o que eu exigiria um pouco mais pra ele avaliar jogador pra poder trazer, porque o scout mesmo não faz muito sentido. Pedro Raul, Pedro Henrique, Charles, Alex Santana, entendeu? Realmente não dá pra tentar entender isso aí, né? E aí o Corinthians faz um primeiro tempo terrível, um segundo tempo mais terrível ainda. O primeiro tempo foi nota 0 pro elenco, e aí a gente pensa, pô, não dá pra piorar mais, né? A gente precisa mexer no time. Aí o Ramon Dias tenta consertar, tira 2 zagueiros, tira o Félix Torres e tira o João Pedro Choca, que fez o pênalti juvenil no maluco lá do Barcelona, e entra com o André Ramalho, que é outro que vem atolando ali, e com o Carrijo para tentar mudar alguma coisa no meio campo. Mas o nível de time treinado, de equipe encaixada dentro de campo, simplesmente não existe, e quando não tem isso, realmente a gente tem sérios problemas. Esse resultado de hoje, esse 3-0 pro Barcelona de Guayaquil, ele não só prejudica o Corinthians na preliminar da Libertadores, ele não só... Vão tentar, eu espero que não, tá, rapaziada? Eu espero. Sabe, aqui eu não vou ter a coragem de falar pra vocês, gente, vamos acreditar agora, senão você é menos corintiano que o Ivan Moré, que agora é só a gente enfiar 4-0 na volta, que vai dar certo, né? Tem que ser muito manipulador, filho da puta e picareta pra falar um negócio pra você, beleza? O Corinthians tá eliminado da Libertadores da América. É muito, mas muito, muito improvável que o Corinthians enfie 3-0, ou se tomar um gol pior ainda, né? 4-1 pra levar uma partida pros pênaltis em casa. Num cenário natural, o Corinthians vai jogar a Sul-Americana, onde é lugar de time medíocre. Time medíocre joga a Sul-Americana e tem que comemorar a Sul-Americana. E olhe lá, porque aí pega um time mais ou menos ali. Se a gente sentiu dificuldade contra o Universitário Central da Venezuela, Universidade Central da Venezuela, a gente vai sofrer contra todos os times da Sul-Americana, beleza? E como eu falei, né, muito provável que nesse momento caiam as máscaras, porque se matematicamente não está eliminado, é isso que os caras têm que falar, tem que acreditar até o final, tem que ir lá, tá? Tem que vender isso aí pra você que é otário e você pode comprar, entendeu? E aí o Corinthians só toma um pipoco, esse 3-0. Ah, tá, consegui retomar o raciocínio aqui. Esse 3-0 não prejudica o Corinthians só na preliminar da Libertadores, prejudica pra reta final do Campeonato Paulista, porque e agora? Como é que faz? Como é que faz contra o Santos agora? Vai com força máxima e já abre mão da Libertadores? Aí já deixa quieto? Beleza? Sinceramente eu faria isso. Vou com força máxima contra o Santos, a nossa força máxima já é força média, já é um time medíocre mesmo, então joga ali com o que der contra o Santos, e aí beleza, vê o que dá pra fazer lá com o time reserva, coloca um sub-20 pra jogar contra o Barcelona, pelo menos poupa os caras aí, descansa mais um mês pra poder treinar, entendeu? Já manda o Ramon Dias embora agora, já traz um Zanardi, amigo do Ramon Dias, do Augusto Melo da vida, pode trazer sei lá, essas coisas aí que o Fabinho Soldado vai inventar e vocês vão pagar pau na hora que ele fizer, certo? E aí, pode fazer isso aí, porque agora compromete o Campeonato Paulista, porque vão querer poupar agora. Ah, e agora o que a gente vai fazer? Não pode ir com força máxima contra o Santos, porque a gente precisa reverter esse placar, porque aqui é Corinthians, se não é sofrido, não é Corinthians, gourmetizando o sofrimento, a pessoa passando um cabo de vassoura no seu cu, como se fosse o Capitão Nascimento no Bop, e você felizão, e você pagando pau, e você achando incrível, certo? Gourmetizando a mediocridade, é isso. E aí, depois vamos jogar contra... E o que compromete além do Paulista e além da Libertadores é o resto da temporada. A competição mais importante da temporada era a Libertadores da América. A que paga mais pra um time que deve mais de 2 bilhões de reais, pra um time que tem um elenco de 30 milhões de reais por mês, pra um time que faz um contrato com um jogador holandês que quer fazer fitzinho e fazer trancinha nas quebradas do ABC lá, mas jogar bola que é bom mesmo ali, a gente não vê praticamente em jogo que presta. Jogar contra o Noroeste de Bauru, até meu pai sem perna consegue jogar com os caras, beleza? E aí beleza, né? Então compromete toda a temporada. E é claro que a gente pode e deve culpar os jogadores dentro de campo. Claro que pode e devemos e vamos fazer e estamos fazendo. A gente pode e deve pedir a cabeça do Ramon Dias, que já realmente tá completamente perdido. Eu acho que ele ficou gagá com o tempo ali, né? A gente pode, claro que pode. Mas não dá pra... E eu queria que vocês entendessem de uma vez por todas. Muita gente fala assim, pô, Adalba, o que você fala é verdade, mas a maneira como você fala, às vezes ofende as pessoas. Eu não consigo não falar desse jeito. Eu não consigo, sabe, ficar passando a mãozinha na sua cabeça como se você fosse uma criancinha de 2 anos, porque você já consegue pensar pela própria cabeça. Você já consegue entender que não se deve pagar pau pra dirigente, não se deve pagar pau pra presidente, não se deve pagar pau e ficar chupando o saco de diretor, de conselheiro, porque os caras não estão
tão nem aí pra você. Os conselheiros já falaram de maneira aberta no Corinthians que se importam com os associados do Parque São Jorge e não como você, torcedor trouxa, beleza? Não com você. Os caras lá, o presidente do Corinthians, com aquele monte de frasinha feita, um monte de mentira, uma em cima da outra. A gente pode fazer um vídeo aqui, como eu já fiz, com todas as mentiras de Augusto Melo, todas as mentiras. Mas os caras que tem o cu preso com ele aí, né, vão sempre tentar relativizar. Ah, mas com a renovação e transparência, que era uma bosta também, André Sanches, esses caras, a gente tá mal servido. O que dá pra fazer então, Adalba? Não nesse momento apenas que o Corinthians tá aí passando um vexame histórico, mas em todo momento, inclusive quando ganha do Noroeste Bauru, era papo de ir lá e cobrar, entendeu? Os caras entender que a torcida tá realmente revoltada com o jeito que os caras administram o clube. Não é o Corinthians passar 22 rodadas na zona de rebaixamento, eu achar que ia cair e se eu voltasse no tempo eu falaria a mesma coisa pra vocês, porque 99 em cada 100 vezes vai cair naquela situação, aí escapa, ao invés de vocês ficarem putos com os diretores que acabaram criando essa situação pra torcida, não, vocês ficam bravos com a parte da torcida que achava que ia cair, né? Vocês vão lá e atacam o Ivan Moré, o Benjamin Bach, o Neto, eu aqui, e ao invés de pegar e entender que a realidade do Corinthians é uma realidade triste, uma realidade melancólica, uma realidade que a gente vai colher os frutos sempre, porque sempre vai ser desse jeito. E aí a romantização de passar na marra contra a Universidade Central da Venezuela, um time semi-amador, e todo mundo fala, eu gosto de sofrer mesmo, se não for sofrido, não é Corinthians. Isso aí dá base e dá arma pros caras lá que estão administrando de maneira péssima. Eu posso fazer qualquer time que a torcida vai achar maravilhoso mesmo, isso aí passa. Não confunda isso aí com ser o mais ou menos corintiano. É você ter um neurônio ou não ter neurônio nenhum. Você ter água de coco na cabeça já vai ser interessante também, né? E o Fabinho Soldado, que virou um deus. Eu tive que fazer uma live aqui há poucos dias mostrando todas as contratações que vieram na era Fabinho Soldado, porque a galera, né, pegava o Memphis como estudo de caso, como se realmente fosse uma grande contratação o Memphis, se não fosse absurdo um time que deve 2 bilhões lá vai cacetada trazer um jogador onde você faz um contrato de 120 milhões, dá 10 pra ele, oferece ele sair de maneira unilateral, dá até a bunda pra ele e aí acham natural. E usava isso como uma parte boa. Ou o Hugo Souza, que no momento da contratação do Hugo Souza não fez sentido a contratação, mas ele sim funcionou. Aí pega o que dá certo, ignora tudo que não presta e como se o cara estivesse fazendo um bom trabalho. Sabe quem fazia isso? André Sanches. Falei isso aqui 1000 vezes no canal também. E aí a gente vai olhar no elenco de hoje mesmo, né, as peças maravilhosas que a gente tinha em campo que realmente puderam render. Nessa janela de transferências, a gente não fez nenhuma. Contratamos o Angileri da Argentina, né, nessa janela de transferências e tal. Mas por quê? Porque no ano passado contratou de baseada, 19 contratações mais 2 renovações, as grandes renovações com Maicon e Fagner nem aqui tá mais, o Maicon entrou hoje e não consegue andar em campo, beleza? Mas ele é muito corintiano, a esposa dele postou que ele passava na frente da arena e ficava emocionado quando ele tava lá na Ucrânia, então tá tudo bem, então tá tudo ótimo, beleza? E aí, o jogo acontecendo de uma maneira que poderia ter sido, foi 3-0, e sabe o que é o pior? É que poderia ter sido mais. Eu poderia estar aqui trocando ideia de um 6-0 Barcelona com o Corinthians e tal, né? Poderia estar trocando ideia nessa linha de raciocínio. E aí, ao invés de dar notas pros caras de hoje, muita coisa eu vou esquecer de falar aqui, porque, sabe, eu tô realmente revoltado com esse momento. Mais um momento aí também, né? Mais um momento. Eu espero que pelo menos agora, 5% de quem é imbecil não seja mais imbecil. Só isso. Beleza? Se de cada 100 imbecil que fica vomitando frasinha de efeito, frasinha de para-choque de caminhão, perceber que, pô, eu sou corintiano pra caralho, eu quero o bem do Corinthians, então eu vou cobrar os caras ali. Eu vou realmente tentar me antenar por tudo que tá acontecendo em volta, né, dos bastidores políticos e tal, e vou realmente cobrar os caras pra ter momentos melhores, não só pro Corinthians dentro de campo, mas pro Corinthians como ideia, beleza? Porque o Corinthians é sim muito mais do que um time de futebol, muito mais, mas tudo tem como base, principalmente na parte financeira, dentro de campo, né, que é o que faz diferença. Então, ao invés de dar nota pros caras, eu resolvi pegar aqui a escalação do Corinthians e passar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, Hugo Souza. E aí a gente vai pensar lá do Fabinho Soldado, tá? Outra coisa, né? Já devo ter, não sei quanto tempo tá dando aí, uns 19 e pouco, vai passar dos 20 aí, não tem problema depois. E tem muito mais coisa pra falar, certo? Talvez passe, nos outros vídeos a gente fala sobre isso. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho, isso é importante, tá? De toda a escalação aqui, eu vou pensar no que veio com os méritos do Fabinho Soldado. Hugo Souza. No momento da contratação do Hugo Souza, o Flamengo deu o Hugo Souza pra gente. Entregou por um pingado e um pão na chapa. Por quê? Porque ninguém mais queria.
queria o Hugo Souza que saiu chutado do Flamengo, foi pra Portugal, também não se destaca em Portugal, volta pra cá pra tentar o spa de todo jogador que quer renascer é o Corinthians, acabou aqui dando certo, mas é uma contratação que, do ponto de vista de ser um executivo de futebol, não fez sentido. Funcionou aqui, realmente é um dos caras mais identificados, mas muito mais sorte do que juízo. Na verdade é só sorte e nada de juízo na contratação do Hugo Souza. Mateuzinho não é do Fabinho Soldado, é da geração Rubão ainda, né? Mais um dos grandes erros aí do Augusto Melo, né? O Augusto Melo que coloca erro, porque eu não quero falar que o Augusto Melo é mau caráter, tá bom? Então só erro, beleza? Vamos só passar no erro aí, pagar 20 e tantos milhões, pedindo dinheiro emprestado pra amigo empresário pra comprar o Mateuzinho, terceiro reserva do Flamengo. Félix Torres também, geração Rubão. O João Pedro Tchoca, oriundo da base, também sempre falei aqui que pra mim tinha que pegar leve com as críticas com ele e pegar leve com os elogios também. Eu acompanhei e falava isso com propriedade. O João Pedro Tchoca, quando ele era reserva dos zagueiros que saíram recentemente do Corinthians aí, quando ele era ele e o Renato reserva, e quando eles subiram pra poder jogar como titular no time do Corinthians, entendeu? E aí, pra mim, um zagueiro normal pra baixo. E aí, no Corinthians, já colocaram ele no pedestal, porque basta meio resultado aí pra já iludir um monte de otário, né? E aí, o Gustavo Henrique, sabe? O Gustavo Henrique, ele veio, no momento, já veio penso, lembra do ano passado? E aí, foi contratação do Fabinho, tá? Veio no ano passado, veio penso, aí ficou um tempo no departamento médico, aí ele fica no departamento médico, no meio da temporada, ele começa a jogar mais ou menos, termina a temporada. Aí ele tá penso de novo agora, machucado, departamento médico, não joga a primeira fase inteira do Campeonato Paulista, de repente volta como titular. Hugo, do Duílio, né? Isso aqui não é culpa lá da outra gestão, outra carniça, que a gente já falou 500 milhões de vezes aqui, Duílio, Andrés, Roberto de Andrade, Augusto, Mário Gobi, o falecido lixo do Alberto do Alibe, tudo, né? O Corinthians sendo mutilado eternamente, né? Breno Bidon da base, né? Uma das gratas surpresas hoje também não jogou nada. O Alex Santana, mais uma do Fabinho Soldado, que a gente tem que lembrar também. Alex Santana, quando você puxava a capivara de lesões dele, dava 500 lesões no cara, alguém lá do departamento de scout falou assim, ó, olha, excelente pro Corinthians, ó que tal, que ele chegou, já foi pro departamento médico, cara pesado, cara que não consegue corresponder no meio campo, né? Rodrigo Garro não jogou nada na partida de hoje também, pra mim uma das poucas contratações que fez sentido. Memphis eu já falei, custo-benefício e tudo mais, e Yuri Alberto, né, que é jogar na Premier League, não anda contra o Barcelona de Guayaquil, mas pelo menos ele faz 2 gols contra a Universidade Central da Venezuela, e claro que é o suficiente aí pra ser o melhor jogador do universo. Dos caras que estavam no banco ali, né? André Ramalho, bom, a gente tá vendo o retrospecto do cara aqui. Maicon, a renovação que não faz sentido. Todos os jornalistas defendem a renovação do Maicon. Por quê? Que nada mais se explica que não for o lobbyzinho. Eu vou ter entrevista com ele exclusivo, então eu vou defender essa renovação aí. Cara, futebol jogado, nada, né? Não justificava ele ter vindo na época do Vitor Pereira, não se justificava ele ter renovado a primeira vez, não se justificava renovar a segunda vez, renovar agora. O Shakhtar Donetsk, que nunca facilitou porra nenhuma pro Corinthians, tá facilitando, tá entregando o Maicon aí, e a gente aceitando essa trolha aí, mais uma no nosso rabo. André Carrilho eu achei uma boa contratação. Matheus Bidu, enfim, né? O Bidu, Héctor Hernandes. Você sabia que tem o Héctor Hernandes, espanhol, no nosso banco de reservas? Excelente contratação. O Fabinho, o gerente de scout do Flamengo, que trouxe. Kaká, contratamos em definitivo, vários anos aí. Kaká, nosso excelente zagueiro aí, né? Charles, é esse que é o nosso time, cara. É esse que é o nosso time. Aí eu venho aqui e falo assim, ó, Thales Magno, quase que eu pulei, né? Thales Magno, 100 milhões no Thales Magno, 80 e tantos milhões aí, porque agora o dólar deu uma leve abaixadinha aí, vale, né? Vale com certeza. O cara que, ele é mágico mesmo, né? Ele fez sumir o drible dele, porque os caras falam que o forte dele é o drible. Se o forte for o drible, meu amigo, cara, eu vou falar qual que é o forte do Thales Magno, tá? São Paulo Fashion Week. Ele se veste muito bem, fica trajado, o cara é na estileira mesmo. Tirando isso, mais nada aí pro Thales Magno, mas pelo menos ele fez um gol na Ponte Preta com o estádio em dilúvio. Aí tudo bem. Se ele fez gol contra a Ponte Preta, está maravilhoso. Eu quero ver o discurso agora, né? Eu quero ouvir o discurso de todo mundo aí, tá? Porque agora não tá matematicamente eliminado. Então tem que acreditar igual um otário até o final, tá bom? Tem que ir lá acreditar que esse time vai enfiar 4-0 no Barcelona em casa. E aí tem que poupar contra o Santos, porque é foco total ali. E a gente tem elenco. Foi um elenco bem montado pelo Fabinho Soldado. Então a gente sabe como é que funciona as coisas ali, né? Então o Augusto Melo realmente devolveu o Corinthians para o corintiano. O Augusto Melo realmente fez com que a farra acabasse. A torcida realmente deve fazer poropopó com o jogador e ficar pagando pau pra jogador. É isso aí. Provavelmente eu esqueci muita coisa de falar aqui. Eu peço desculpas aí se eu tiver um pouquinho mais alterado do que eu deveria, mas eu não consigo tratar com naturalidade o Corinthians tomar 3 de um time de quinta prateleira na América do Sul. Desculpa, tá? Se você trata, se você gosta, se você gourmetiza isso, aqui esse canal não é pra você, nunca foi pra você e não vai ser pra você, beleza?
eu quero aqui tentar trocar ideia com honestidade com vocês, ao contrário dos caras que a gente sabe aí, né? Então, muito obrigado. Até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis, tamo junto.